A vida além da sepultura, capítulo 123. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Atanagildo. Consegue o espírito abandonar com facilidade o seu corpo físico, logo em seguida ao ser considerado morto aqui na Terra? Então vai explicar Atanagildo. Consertar um pouquinho a tela aqui, ver se eu consigo. Há dois fatores muito importantes que não só perturbam os encarnados na hora derradeira, como ainda lhes impõem sérias dificuldades. Devido a retê-los por mais tempo junto ao cadáver, mesmo depois de considerados mortos, pelo atestado de óbito, um deles é o proverbial medo da morte, ainda muito comum entre os povos ocidentais, infelizmente bastante ignorantes da realidade espiritual e da imortalidade da alma. O outro ponto que dificulta, cria essa dificuldade, advém dos clamores dos parentes que, em seu desespero e ignorância, terminam por imantar o moribundo mais fortemente ao seu leito de dor, dificultando a libertação do seu espírito. Porque o nosso pensamento, o nosso sentimento, mesmo do encarnado para o desencarnado, ele é sentido, é percebido. Então não basta que os homens tenham sido brilhantemente educados em famosas academias ou que possuam aprimorada cultura científica acumulada através de muitos anos de estudo, pois, apesar disso, eles geralmente valorizam demais o cenário do mundo material e confundem o verdadeiro sentido da vida do espírito imortal com os efeitos transitórios da existência física. Assim, quando defrontam com o terrível momento da morte do corpo físico, em que a vida corporal se esvai, sem qualquer possibilidade de ser retida pelos recursos humanos, o medo lhes toma o cérebro e então eles se apegam, desesperados, aos últimos resquícios de vitalidade, demandando mais tempo para serem desatados os verdadeiros laços da existência terrena. Vamos a mais uma pergunta. Ao espírito Ramatice. Isso, pergunta, né? E isso não pode também suceder com as próprias almas benfeitoras que tenham sido devotadas às práticas religiosas? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, mas vamos ver. Mesmo algumas almas benfeitoras, embora não hajam se escravizado completamente às sensações da carne, ainda podem prolongar o tempo necessário para a morte do corpo físico, pois o seu tremendo pavor da morte e a inconformação com a cessação da vida carnal, terminam por escancará-las no vaso em agonia. Em sentido oposto, há as que, embora não sendo benfeitoras, não temem a morte e chegam mesmo a enfrentá-la com desdém. No entanto, demoram em se libertar do corpo porque se consegue romper
às algemas do medo. Não consegue, entretanto, lograr o mesmo com os grilhões vigorosos das sensações e paixões inferiores, a que tanto se algemaram na matéria. Né? Então é isso. Não tem medo da morte, mas estão apegadas aos gozos materiais. Então. E com esse medo da morte e apego condenável às satisfações provisórias da carne, a criatura copia a figura do molusco, encolhido de medo em sua concha, pois não quer abandonar o corpo, já em estado lastimável, enquanto se impermeabiliza às vibrações da vida superior e deixa de auxiliar àqueles que devem lhe desatar os laços que aprendem a matéria. Quando se reconhece no suar da hora derradeira da vida física, ao invés de firmar a mente no convite libertador do espírito, prefere atender ao apelo incisivo do instinto animal que luta encarniçadamente para impedir que a centelha espiritual lhe fuja ação vigorosa e dominadora, aí o sofrimento, na hora da morte, se estabelece. Né? É isso, vamos ficando aqui. Esse é o capítulo 123 do livro A Vida Além da Sepultura, transmitida pelo Espírito Atanagildo ao médium Hercílio Maes.